Boa tarde. Dando continuidade à nossa aula anterior, vamos falar ou continuar falando a respeito da instalação do nosso quadro de disjuntores. Ou seja, não somente do quadro de disjuntores, mas a respeito da distribuição em si. Ou seja, algo que é muito importante, que é exatamente a bitola dos cabos que nós utilizaremos, os conduítes ou eletrodutos que nós utilizaremos. Isso aí é bastante relevante, uma vez que faz parte de todo esse processo de instalação, tá? Bom, vamos falar primeiro a respeito dos eletrodutos ou conduítes. A entrada de energia, tá? Que é, se vocês repararem, eu exemplifiquei aqui um conduíte um pouco mais robusto. Na nossa entrada de energia para um quadro de 6 disjuntores, tá? O quadro para distribuição em uma casa de 1, 2 ou 3 quartos, esse eletroduto ou conduíte, forçosamente, o de entrada será de 32 milímetros ou 1 polegada. Tá? Por quê? Porque você vai poder acomodar os 3 cabos de 10 milímetros, tá? Com folga suficiente para que seja feita a nossa entrada de energia sem você ter aquecimento nos cabos, tá? Uma vez que os cabos são 10 milímetros, o nosso eletroduto de entrada, eletroduto ou conduíte de entrada, será em 1 polegada ou 32 milímetros, tá? Muito bem. Se ele vai ser 1 polegada ou 32 milímetros, ele vai nos atender, ele será constituído de bucha e arruela de acabamento para fazer com que o nosso quadro fique montado de uma forma exemplar, porque tem muita gente que não usa acabamento e o acabamento faz parte do nosso show também, tá? Nós temos que ter o zelo de utilizar sempre acabamento. Por quê? Porque quando você utiliza o acabamento, você não tem a chance desses cabos que você está utilizando roçarem e ferirem a isolação, tá? Então você tem como segurança utilizar sempre o acabamento, no caso a bucha e a arruela de acabamento para eletroduto, tá? Tá bem. E feito isso, então a gente já sabe, bucha, arruela de acabamento, eletroduto ou conduíte de 1 polegada ou 32 milímetros, tá? E os nossos cabos de entrada, obviamente, 10 milímetros, tá? Fase neutro 10 milímetros e terra em 6 milímetros. Tá bem. Então, isso é o eletroduto de entrada. Aí vamos nos perguntar assim, poxa, mas aí vai passar somente esses 3 cabos? O eletroduto de entrada, ele é exclusivo. A entrada tem que ter apenas os cabos de alimentação do quadro. Não pode ter absolutamente mais nada. Qualquer outra fiação que você necessite, terá que ser utilizado um outro eletroduto ou conduíte, tá? Para você não ter problema na hora de fazer a sua instalação. Tá bem, vamos passar para o eletroduto do chuveiro. Bom, o eletroduto do chuveiro, tá? Se nós pensarmos em termos de que todos os eletrodutos que saírem do nosso quadro de disjuntores,
quase todos eles vão correr, ou seja, vão levar a uma caixa principal de distribuição no teto. E essa caixa concentrará nada mais, nada menos. Se você tiver essa caixa no centro da sala, muito provavelmente você vai ter pelo menos 3 eletrodutos chegando nela, tá? Por quê? Porque se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos, e você tem pelo menos isso, uma vez que nós nem aventamos circuito de ar-condicionado, se nós temos pelo menos 7 circuitos, cada circuito tem, com exceção de iluminação, cada circuito tem 3 condutores, então 3 vezes 7, 21 condutores. E se você pensar nesses termos, você vai ter o quê? Você vai ter, pelo menos, quando você tem 7 condutores em um eletroduto, o eletroduto de 3/4 vai lhe atender com presteza, tá? Com bastante sobra. Então, o que nós faremos? Nós vamos dividir, vamos ver a quantidade de circuitos que nós temos, no caso aqui 7, multiplicar por 3, que é a quantidade de fios do circuito, e, consequentemente, nós vamos ver qual a bitola do eletroduto que nós utilizaremos, eletroduto ou conduíte. Como conduíte de 3/4 ou eletroduto de 3/4, ou de 25 milímetros, acomoda até 7 condutores, então nós dividiremos isso, no caso, se nós temos 7 circuitos, nós vamos ter 3, 6, para cada 2 circuitos, nós teremos um eletroduto ou conduíte, tá? Se nós fizermos 1, 2, 3 vezes 7, 21, então nós teremos com facilidade como acomodar os nossos circuitos, nossos 7 circuitos, tá? Para você poder entender por que esses eletrodutos são de 3/4 ou 25 milímetros, porque ele atenderá até 7 condutores por eletroduto ou conduíte, tá? Muito bem, então nós podemos fazer com que nesse conduíte você utilize o circuito do chuveiro, tá? Mais o circuito de iluminação. Então nós teremos 3, 6, teremos 6 condutores, ou seja, 6 fios, para esse eletroduto. 6 fios. Muito bem. 6, tá bom. Então dá 3 num, 3 no outro. Então, conduíte de 3/4 vai nos atender. Então nós teremos em um conduíte esses 2 circuitos aqui, tá? Chuveiro e iluminação. Só que o circuito de iluminação tem uma peculiaridade. Ele vai chegar naquela caixa, sextavada ou octogonal, que seja, essa daqui vai ser uma caixa sextavada. Então, eu terei
um conduíte ou eletroduto de 3/4, mais outro conduíte ou eletroduto de 3/4 de polegada e mais um eletroduto ou conduíte de 3/4. Visto isso, o que nós teremos? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui eu terei a entrada, ou a entrada aqui do circuito de um chuveiro e iluminação. E quando tenho essa configuração, o que acontece? Do chuveiro e iluminação vai chegar até aqui. Daqui nós teremos uma saída em 3/4 também, para você ter facilidade, você não precisar de um conduíte de 1 polegada para sair do quadro. Você vai poder sair do quadro com 3 conduítes de 3/4 ao invés de 1 polegada. E isso aqui vai para a caixa de iluminação da sala. Quase sempre o quadro fica atrás da porta da sala, e isso quando nós temos uma casa ou então um apartamento, e por consequência esse conduíte que vai levar alimentação para a caixa de iluminação, né? Ou seja, a caixa do interruptor, e vai continuar para poder fazer a alimentação das tomadas também. Então, eu sei que aqui vai passar fase, neutro, fase e o retorno da iluminação, tá? Fase e retorno. E do circuito de tomadas comuns vai passar fase, neutro e terra. Ou seja, nós teremos nada mais, nada menos que 5 condutores nesse conduíte. Ou seja, nós estaremos bem em termos de condutores num eletroduto ou conduíte de 3/4. Então, isso vai nos atender. Muito bom. Dando continuidade, quando você tem essa entrada, aqui é a entrada, aqui é a saída. Quando você tem outra entrada em 3/4, tá? Outra entrada em 3/4, nós vamos ter o circuito de tomadas da pia e o circuito de tomadas comuns, ou seja, nós teremos 6 condutores, tá? Ainda que os da pia sejam 4 milímetros, mas nós teremos 6 condutores, fazendo com que nós tenhamos facilidade na instalação, uma vez que nós estaremos utilizando esses 2 circuitos. Esse é o circuito das tomadas da pia, ou seja, esse circuito vai correr até a cozinha, tá? E vai descer junto junto às tomadas da pia. Ou seja, vai descer exclusivamente para as tomadas da pia. Então a gente já sabe que se nós temos 6 condutores nesse conduíte,
vai atendê-los com facilidade. Nós não teremos problema na hora de fazer a instalação. Muito bom. Então eu tenho esse e esse, tá? Ah, mas aí vai falar assim, mas poxa, nós temos seis condutores, né? Ou seja, 6 fios num conduíte de 3/4. Só que na cozinha você também vai precisar de levar o circuito de iluminação, tá? Na cozinha vai ter o circuito de iluminação também. Então, forçosamente, nós teremos que cometer um sacrilégio e colocar mais um circuito nessa tubulação aqui. Vocês vão onde me falar, poxa, mas aí vai ter 9 condutores dentro de um conduíte ou eletroduto de 3/4. Tá certo, nós teremos 9? Teremos, mas mesmo assim, mesmo com 9 condutores, esse conduíte vai nos deixar sem problemas, tá? Por quê? Porque quando você calcula a quantidade de conduítes dentro de um eletroduto, aliás, a quantidade de condutores dentro de um eletroduto ou conduíte, você já vai sabendo que, apesar de, via de regra, você utilizar até 7 condutores no eletroduto, poxa, dificilmente você vai ter um circuito que não tenha pelo menos 3 condutores, tá? Fase, neutro e aterramento. Então, poxa, eu não tenho como dividir isso, digamos, colocar 7 condutores somente naquilo ali. Por quê? Porque se cada circuito tem 3 condutores, 7 já vai fugir. Então, forçosamente, nós utilizaremos, tá, o circuito de iluminação passando também por esse condutor. Vamos precisar? Não. Aqui, nesse caso, não. Mas ele já estará nesta caixa principal de distribuição. E a saída certamente vai te atender também em 3/4. Tá? Muito bem. Então, eu terei esses 2 circuitos no mesmo condutor também, tá? Ou seja, no mesmo eletroduto, desculpa. Eletroduto ou conduíte. Condutor é o fio, tá? Então nós teremos 6 fios nesse eletroduto ou conduíte. Se não for, ou seja, se for necessário acrescentar mais um circuito, digamos que nós tenhamos 9 condutores, não terá problema nenhum, tá? Não terá problema nenhum. Com 9 condutores vai atender sem problema também. Muito bom. E o terceiro condutor, ou terceiro conduíte, né? Nós já falamos a respeito dos circuitos do chuveiro, iluminação, tomadas da pia e os 2 circuitos de tomadas comuns. Agora vamos falar a respeito do circuito da máquina de lavar roupa. Vamos pensar, o circuito da máquina de lavar roupas não fica geralmente próximo à cozinha, ou seja, copa-cozinha geralmente trabalham combinados, trabalham juntos, tá? Se eles trabalham juntos, o que nós faremos? Nós pegaremos este circuito, que é o da máquina de lavar roupas, tá? Esse circuito e o circuito das tomadas da pia, que seria esse aqui, tá? Esse e esse. E vamos colocá-los no mesmo eletroduto. E o que vai acontecer?
você terá menos condutores nesse eletroduto aqui, mas vai contemplar aquele outro eletroduto. Ou seja, você vai conseguir dividir todos esses circuitos dentro dos eletrodutos que nós temos, tá? Por quê? Porque cada eletroduto de entrada, tá? Digamos que eu tenho isso aqui, eu vou ter um eletroduto de saída, aqui eu vou ter outro eletroduto de saída, e aqui eu teria a facilidade de ter mais um eletroduto de saída, facilitando assim a nossa instalação. Isso vai fazer com que nós não tenhamos uma quantidade enorme de fios dentro da mesma tubulação e nós trabalharemos em segurança, uma vez que você não vai sofrer problema de aquecimento por causa da quantidade de fios que você vai ter dentro do conduíte, tá? Isso não vai deixar que haja aquecimento e vai manter a tua instalação em segurança. Poxa, mas se nós formos pensar direitinho, em todas as caixas do teto, nós teremos forçosamente o circuito de iluminação. Então, poxa, vai sair desta caixa, vai para a próxima caixa, vai para a próxima caixa, vai para a próxima caixa, tá? Vai ter sempre, e aqui vai para a próxima caixa, vai ter sempre o circuito de iluminação. Por quê? Porque o circuito de iluminação, ele é comum a toda a instalação, tá? Em todos os pontos da casa, apartamento, casa, não importa o que seja, você vai ter sempre o circuito de iluminação. Então, se você pensar a grosso modo, em todas as caixas, você vai ter pelo menos o circuito de iluminação, tá? E quando você tem isso, o que acontece? O circuito de iluminação, nós já sabemos que ele é sempre 2,5, a não ser que seja uma iluminação com quase 50 metros de distância, então vai haver queda de tensão, você vai utilizar o fio 4 milímetros. Mas, fora isso, você vai utilizar fio 2,5, tá? E vai acomodar de uma forma tranquila na nossa instalação. E outra coisa, quando você faz isso, você vai conseguir dividir de tal forma que até esta tomada do banheiro, que geralmente fica próximo ao quadro de disjuntores, essa poderá, ao invés de sair por cima, ela poderá sair por baixo ou até para o lado, tá? Dependendo da situação. Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter sempre a nossa instalação em segurança, porque nós teremos dividido os circuitos de forma que não haja sobrecarga na quantidade de fios dentro da tubulação. E, consequentemente, nós teremos segurança na nossa instalação. Tá bom? Então, isso é o principal quando nós precisamos fazer uma instalação elétrica, tá? Com qualidade. Lembrando sempre, a qualidade do seu serviço vai mostrar a qualidade do técnico de instalação que está executando esse serviço. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.